Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãos. Sim, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre todos nós. Amém? Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos 16. Atos 16, nós vamos ler o verso 31. Atos 16, somente o verso 31, e você continue com a sua Bíblia aberta. Diz assim, o versículo 31 de Atos 16. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Vamos repetir? Responderam-lhe, todos juntos, responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e tua casa. Que bênção de versículo, né? É muito conhecido nosso, talvez seja um dos primeiros versículos que eu tive acesso quando eu me converti. Crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. E de repente nós chegamos no mês de dezembro. E o mês de dezembro, no final, nós temos várias comemorações. Comemora-se o Natal, o Ano Novo, que é na noite do dia 31, e é o momento de estarmos reunidos com os nossos familiares. É uma oportunidade que nós temos, que Deus nos dá, para a gente estar junto das pessoas que nós amamos, a nossa família. E há muitas pessoas que alcançaram a salvação, como nós, a maior parte que está aqui, e vivem hoje um dilema: como posso alcançar a minha família? Como posso ser um instrumento de Deus na minha casa? Alguns, como eu criei no ato da minha conversão, imaginam que esse versículo é uma promessa e se aplica automaticamente na vida do crente. E essas pessoas muitas das vezes se acomodam esperando o agir de Deus na sua família. E quando perde alguém das suas famílias, eles sentem um remorso por terem perdido a oportunidade de falar de Jesus. No primeiro ano da minha conversão, a gente reunia a nossa família muito grande, a família dos meus pais, e era muita bebida que tinha, muita comida, era uma farra muito grande. E eu converti, era recém-convertido, e eu cheguei na casa dos meus pais, a gente já olhava o ambiente meio diferente, e um dos meus irmãos me chamou, levou lá na geladeira e falou assim: olha, abriu a geladeira e estava cheia de cerveja, de cima a baixo. Ele disse assim: olha, isso aqui é para nós. E eu falei: meu irmão, isso aqui pode ser para você, mas não é para mim mais. E eu fiquei com a minha esposa, os nossos filhos, na casa dos meus pais. Aquele ambiente não era mais o ambiente do ano anterior, era algo diferente. E a gente ficou ali meio sem graça, calado, a noite toda. Meia-noite tem aquela comemoração, aquela coisa toda. A maior parte dos meus irmãos já estavam bêbados. E a gente foi para casa. Fomos diferentes, oramos, mas não falamos nada. Éramos recém-convertidos, ainda não sabíamos muito bem o que estava acontecendo. Mas nos anos seguintes, a gente já começou a se manifestar de forma diferente. Parece que a nossa conversão começou a cair a ficha deles que tinha acontecido algo na nossa vida. E a gente já começou
algum tempo depois, a preparar alguma coisa para falar naquele momento em que reunido toda a família. Hoje, apesar de a gente já ter perdido muitas pessoas, mas ainda há. E há mais uma oportunidade este ano para a gente falar do amor de Jesus. E quando eu converti, eu me deparei com esse versículo e eu também imaginava que era automático. Algum tempo eu imaginei. Até hoje muitas pessoas falam sobre isso. Olha, se você crê, a sua casa vai ser salva. E você diz, eu creio, eu creio. E o tempo passa e a coisa não acontece. Mas a pergunta que eu queria fazer para você essa manhã, esse versículo é uma promessa de salvação para a minha família? Alguns até, para não falar do amor de Jesus, eles ainda são tímidos, como o pastor Afonso falou na pregação sobre o Apocalipse. Eles dizem assim, eles usam o texto que está lá em Marcos 4, 6, onde Jesus diz que o profeta de casa não tem honra. Jesus foi lá pregar e ali eles reconheceram ele como sendo o filho do carpinteiro. Eles não deram muito credibilidade à sua palavra. E Jesus saiu daquele lugar. A Bíblia diz que não houve muita manifestação, não houve muito milagre ali. E alguns dizem assim, o profeta de casa ele não tem valor, então eu vou deixar que alguém venha pregar para a minha família e eu fico aqui caladinho, só do meu lado, esperando a promessa de Deus se cumprir na minha família. No contexto daquela palavra, não houve realmente milagres naquele momento. Mas a gente não prega necessariamente para o resultado na mesma hora. A Bíblia não diz que a gente só deve pregar para quem crê. A Bíblia diz que a gente deve pregar, porque o resultado é com Deus. Então Jesus saiu daquele lugar, mas ele não nos disse que não é para a gente não pregar para a nossa família. A nossa obrigação, a ordem de Deus para nós é que a gente pregue. E ele também não disse que a gente deve pregar para determinado tipo de público. A gente deve pregar. E às vezes, a maior dificuldade que a gente tem é de pregar para a nossa família, de fazer a obra de Deus na nossa casa. Esse versículo é uma promessa de salvação para a minha família. Eu creio que esse versículo seja o propósito de Deus para a minha família. Mas ele necessariamente não é uma promessa. Por quê? Porque toda promessa ela precisa ser cumprida. E muitos de nós aqui, mesmo sendo crente, nós já perdemos pessoas da nossa família que não se converteram. Então essa promessa ela não se cumpriu na nossa vida. Existe até uma música, algum tempo atrás, o Jean deve conhecer, que fala sobre a fé de Abraão, né? E o cara diz assim, olha, eu não vou morrer enquanto a promessa não se cumprir. Não é isso? Então se ele está determinando sua própria existência condicionada a promessa se cumprir na vida dele. É o propósito de Deus que a nossa família se converta. O nosso Deus é um Deus que se move através das famílias. Quando nós vemos em Gênesis 12, nós vemos uma ordem de Deus para Abraão, para ele sair da sua parentela, da sua terra e ir para determinada terra. E Deus fala assim que através de Abraão, ele fará uma grande nação. Mas existe algo que a gente muitas vezes não percebe, é que Deus também diz para Abraão ser uma bênção. Para ele ser uma bênção. E a pergunta que eu faço essa manhã para você é uma bênção? Se você deseja a salvação da sua família, você é uma bênção na sua família, você é reconhecido na sua família como uma bênção, como um homem e uma mulher de Deus? Entendo que há um propósito de Deus para a salvação da minha família. E entendo que Ele conta comigo nesse processo. Ele não depende de mim para salvar a minha família, mas Ele conta comigo para o processo de salvação da minha família.
Ele conta comigo e com você. Não depende de nós. Isso não tira a nossa responsabilidade de pregar, de testemunhar do amor de Deus. Porque o nosso Deus, Ele quando nos vê, Ele nos vê através da nossa família. Há uma determinação aqui muito legal de Paulo, em 1 Coríntios capítulo 7, versículo 16. Você adianta um pouquinho para 1 Coríntios capítulo 7, ele está falando sobre casamento. 1 Coríntios capítulo 7. Estamos falando de salvação. A partir do verso 13, Paulo está falando especificamente sobre casamento. Ele diz assim: e a mulher que tem marido incrédulo, e este consente em viver com ela, não deixe o marido. Ele está dizendo assim: olha, a mulher que ela é casada com um homem que não é incrédulo, ela não deve deixar ele. A Bíblia diz que a mulher crente, ela não deve casar com um incrédulo. Mas nesse caso aqui, a gente pode aplicar num caso que a mulher, os dois são incrédulos, a mulher se converte e o homem não se converte. Ele está dizendo assim: olha, essa mulher não deve abandonar o seu marido. Versículo 14. Porque o marido incrédulo é santificado no convívio da esposa, e a esposa incrédula é santificada no convívio do marido crente. De outra sorte, os vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Ele está dizendo que o marido incrédulo, aquele que não é crente, ele é santificado, ele recebe os benefícios da oração da sua esposa que é crente, né? E os filhos também recebem os benefícios dessa aliança, da aliança que a esposa tem com ele. É uma situação, a mulher é crente, o marido não é. Ele está salvo, a mulher pode salvar o marido, sim ou não? Não, não pode. Mas ele recebe os benefícios, a oração, o livramento de Deus através das orações da sua esposa. E seus filhos também são abençoados pela aliança que aquela mulher tem com Deus. Agora no versículo 15: mas se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos não fica sujeito à servidão nem o irmão nem a irmã. Deus os tem chamado à paz. Se por um lado a esposa não pode abandonar o marido, ou não deve, se o marido quiser ir, a esposa não deve mandar ele ir, mas ela deve permitir que ele vá. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 16: pois como sabes, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabes, ó marido, que salvarás a tua mulher? Veja que isso não se tornou algo que verdadeiramente vai acontecer. Aqui está falando da soberania de Deus. Então, a mulher, ela pode ser um instrumento de Deus na salvação do seu marido que não é crente. Mas Deus não está garantindo que ela vai ser usada por Deus para operar essa obra. Então veja, existem muitas pessoas hoje que se casam, por exemplo, crentes que se casam com descrentes, dizendo assim: eu vou converter essa pessoa. Como? Como você vai converter? Você pode converter? Pode ser um instrumento de... Pode, mas Deus não está garantindo isso. Ele está dizendo aqui que Ele não garante. Então, trazendo esse princípio para a nossa família, significa necessariamente que nós podemos não ser um instrumento que vai conduzir a nossa família para Jesus, mas nós não devemos perder as oportunidades, ou nos esquivarmos da responsabilidade que nos deu Deus de pregar para a nossa família. Amém? Então hoje existem muitas mulheres que estão sofrendo porque têm um marido descrente, elas estão orando, elas estão intercedendo. Tudo isso é válido, tudo isso traz bênção para a família. Deus pode converter o marido através do... Pode. No meu caso, converti através do testemunho da minha esposa. Mas isso não é uma regra. Às vezes a mulher ora pelo marido 10, 15, 20, 30 anos.
E o cara vem aqui numa igreja dessa aqui, um cara desajeitado aqui na frente falando, ele vai e converte. Ela plantou, alguém colheu. Assim funciona. Mas é a soberania de Deus. É Deus que opera todas as coisas. E a dinâmica da salvação continua sendo uma. Jesus veio ao mundo anunciar as boas novas da salvação. Após a sua morte e ressurreição, ele deixou uma missão aos seus discípulos. Está lá em Marcos 16, 15, 16, que diz assim: disse-lhe, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, quem porém não crê será condenado. Então Jesus nos deixou essa missão de pregarmos tanto fora como dentro. É uma missão, ele não disse o lugar, mas nós devemos ficar atentos às oportunidades para pregarmos em toda e qualquer situação. Porque, como diz o pastor Rafael, é uma ordem, é imperativo: ide e pregai o evangelho. A palavra, ela gera fé, a fé gera arrependimento, e o arrependimento gera a salvação. E a fé, ela não pode ser morta. A nossa fé, ela precisa ser viva. Como algo que vive, ele se move. Então, essa vida que está dentro de você, ela precisa se manifestar. Aonde? Primeiramente, lá na sua família. Lá onde você identifica um ambiente de trevas, é lá que você vai ser luz. É lá que você vai receber a oportunidade de manifestar a glória de Deus. No dia 24, quando você estiver reunido com a sua família, que apareceu um branco, ninguém tem nada para falar, talvez seja a oportunidade que Deus está te dando de manifestar aquilo que você já recebeu da parte dele através do Espírito Santo. Então fique atento aos sinais, porque você pode ser bênção na vida da sua família. Nós devemos ser bênção na vida da nossa família. Paulo, em Romanos capítulo 10, ele começa a desenvolver essa questão da salvação pela pregação da palavra. Romanos capítulo 10, verso 11, ele diz assim: portanto as escrituras diz, todo aquele que nele crê não será confundido. Aquele que crê, mas ele creu devido a quê? A palavra que foi liberada sobre a vida dele, a palavra que foi manifesta, através de quem? Através de mim, através de você, nas oportunidades que o Senhor nos dá. Romanos, ele continua 10, 14. Como, porém, invocarão aquele a quem não creram? Como crerão naquele a quem não nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? Como é que a minha família vai se converter se eu não prego nas oportunidades que eu tenho? Como é que isso vai acontecer? É isso que ele está falando. E no verso 17 de Romanos 10, ele diz assim: e assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Então, Deus nos deu algo precioso, o seu Espírito. Ele nos deu vida. E Jesus falou: aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E antes um pouquinho ele diz: se aquele que tem sede, venha para mim e beba. Então nós temos uma fonte, irmãos, diante de nós, para que a gente possa beber e a gente transbordar essas águas. Aonde é que eu vou transbordar? Na minha família, na minha casa. Devemos pregar a salvação, boas novas, e não o inferno. Muitas vezes a gente faz o contrário. Às vezes a gente prega primeiro o inferno para depois pregar o céu, né? Mas Jesus veio, ele veio pregar as boas novas. Então isso é muito, muito comum em quem é recém-convertido. Você quer converter todo mundo e você acha que uma forma de você alcançar aquela pessoa é você dizer que ela vai para o inferno. É uma verdade? É, mas você não precisa falar isso assim de saída. Dá um tempo, né? Apresenta primeiro uma coisa boa.
Se você vai chegando, se o peixe está vindo, você afugenta ele dando a isca errada, né? Aí não vai dar certo, né? Então, às vezes, irmão, a gente é até inconveniente. E está aqui o inconveniente, porque como a gente veio de uma família de católico, quando eu converti, quando eu olhava aquele santo dentro de casa, aqueles demônios, eu dizia, isso é demônio, eu dizia para minha mãe. E ela falava, como isso aí é demônio? Isso aí não me faz mal nenhum, eu estou tão bem com eles. Então, às vezes, a gente se apega a essas coisas. É uma verdade? É, mas não precisa ser dita logo, né? Não precisa ser dita logo. Precisamos pregar as boas novas, a salvação. Irmãos, e como as pessoas estão precisando nos nossos dias? Das boas novas, da boa notícia, da notícia que tem um céu, da notícia que tem uma paz interior, que pode ser recebida através de Jesus. E que não custa nada para nós, porque já custou para Jesus. Ele conquistou na cruz do Calvário. Então as pessoas hoje elas procuram paz. Elas não sabem como alcançar essa paz. Muitas pessoas mudam a sua visão, vão procurar coisas, mas a gente sabe que a verdadeira paz está naquele que tem Jesus. Então nós temos isso. Qual é a dificuldade que nós temos de entregar isso para as pessoas? Ou apresentar isso para as pessoas? Esse versículo, ele não é uma promessa, ele é um propósito. E para entender melhor isso, a gente precisa entender o contexto em que ele é dito. Continue lá em Atos capítulo 16, eu vou só fazer o resumo. A partir do verso 16, Paulo ouvia operado um milagre. Existia uma jovem que estava acompanhando Paulo e Silas por ali. E ela não incomodava eles, não. Ela chegava, vinha junto deles, dizendo, esses cabras aí são homens de Deus. Eles são homens de Deus, confia nele. Mas ela tinha um espírito de adivinho com ela. Então ela adivinhava as coisas para as pessoas. E ela tinha um chefe. E esses senhores, eles ganhavam o dinheiro que ela faturava. E ela vinha ali, aproveitava a movimentação dos discípulos daquele povo. E ela vinha operando aquele trabalho ali para os seus senhores. E aquilo ali incomodou Paulo. E Paulo olha para ela e expulsa aquele demônio, aquele espírito de adivinho que estava sobre ela. E ela se torna uma pessoa normal, ela para de dar lucro para os seus senhores. E aí eles ficam zangados. E eles arrumam aquela confusão, né? Eles subornam lá as autoridades e taxam o Paulo e o Silas de pessoas que estão causando confusão no meio da cidade. Ali eles são apedrejados, são lançados na prisão. Os dois e são encarcerados e são também colocados cadeias sobre suas mãos e seus pés. E a Bíblia diz que Paulo e Silas ali na prisão, eles não ficam deprimidos, não, eles começam a louvar. O texto diz, se você acompanhar, a Bíblia diz que eles começam a louvar, orar e testemunhar. E as pessoas começam a ver aquilo que está acontecendo. Os outros presos que estão ali. E de repente há algo sobrenatural. Há um terremoto acontece, as portas da prisão se abrem, as cadeias saltam e eles ficam todos livres. Mas só que eles não saem da prisão. E o carcereiro, nesse momento, ele acorda. E quando ele olha as portas da prisão abertas, ele imagina que eles fugiram. E aí ele fica desesperado, porque era do costume dos romanos lá, o carcereiro é responsável pelos seus prisioneiros. Se os prisioneiros fugissem, ele pagava com a própria vida. E ele, querendo adiantar o seu sofrimento, ele se prepara para se suicidar. E é nesse momento que Paulo fala para ele não fazer isso, porque eles ainda estão lá. Então eles não saíram da prisão, eles continuaram lá, apesar das portas estarem abertas. E Paulo fala, olha, não faz isso. E ele realmente não faz. E ele fica impactado com aquilo. E como quando a gente vê a situação difícil na nossa frente, é o momento em que a gente mais se preocupa, na verdade, com a nossa vida, ele tem uma curiosidade, ele quer saber como é que ele faz para ser salvo. Porque ali ele está tendo uma nova oportunidade. Ele poderia morrer ou pela mão dos romanos ou se suicidar, mas ele pensa na vida eterna. E não é assim quando a gente
está num momento de enfermidade, num momento de dor, de dificuldade, que a gente pensa realmente que existe a vida eterna, que existe Jesus. Esse homem tem um interesse pela salvação. E Paulo responde para ele: crê no Senhor Jesus e serás salvo, e tu e a tua casa. Paulo, cheio do Espírito Santo, ele tem uma revelação específica para o carcereiro, porque o fato realmente aconteceu. Aquele carcereiro, ele seria um instrumento de Deus para a salvação da sua família, porque o texto, ele continua. Após o texto que nós lemos, ele continua, Atos 16. Versículo 33. Naquela mesma hora da noite, cuidando deles, lavou-lhes os vergões dos açoites. A seguir foi ele batizado e todos os seus. Então, levando-os para a sua própria casa, ele lhes pôs à mesa, e com todos os seus manifestava grande alegria por terem crido em Deus. Então vamos entender que o processo não foi automático. Houve toda uma situação, e aquele carcereiro, ele foi usado. Paulo teve uma revelação daquilo que iria acontecer, porque aquele homem realmente ele foi salvo em sua casa. E ele levou os prisioneiros, Paulo e os Silas, ele levou para a sua própria casa. E ali foi apresentado Jesus a ele. Então o carcereiro foi um instrumento de Deus para trazer salvação para a sua família, assim como eu e você também somos. Podemos sim sair daqui, podemos sim sair da igreja, podemos assim sair de uma meditação na palavra, cheio de Deus, levar Jesus para a nossa casa. Para a nossa casa. Nós precisamos entender que nós não precisamos apenas crer, nós precisamos ser cooperador de Deus na salvação da nossa família. Precisamos assumir a responsabilidade de levar a mensagem da salvação. O testemunho pessoal é importante, mas não é tudo. Algumas pessoas, elas entendem o seguinte: olha, o fato de eu ter convertido, de ter havido uma mudança nos meus procedimentos, nas minhas ações, já é uma grande mensagem para a minha família. Eles estão vendo o que aconteceu comigo. Essa é a minha pregação. Eu queria dizer para você que seu testemunho é tão importante quanto a palavra que sai da sua boca. A palavra que sai da sua boca. As suas palavras, elas são importantes. O seu testemunho é importante, sim. Mas a sua palavra é importante. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1 e 2. O apóstolo, falando sobre casamento, ele diz assim: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observar o vosso honesto comportamento cheio de temor. A chave aqui desse versículo, que é interessante, é quando ele diz assim: se ele ainda não obedece à palavra. Ainda, mas ainda vai obedecer. Ele precisa ouvir a palavra, para que haja uma conversão. Agora, o testemunho da esposa é importante, fundamental. Uma esposa crente, ao lado do marido descrente, ela tem a chave. Ela pode ser um instrumento precioso de Deus para alcançar a vida do seu marido. Testemunho é importante, show, mas quem converte é a palavra. E a palavra, a boa nova, é que Jesus veio morrer pelo pecador. Jesus veio dar a possibilidade do condenado ao inferno ir para o céu. Amém?
O testemunho é o complemento à pregação. A mesma Bíblia que nos manda falar, pregar, é a mesma que nos manda calar. Há momentos, Eclesiastes 4, 3, 4 fala sobre isso. Há momentos em que nós devemos falar e há momentos que nós devemos calar. A Bíblia nos ensina isso. Por isso a gente precisa de estratégias. Não é simplesmente chegar e pregar, mas é buscar uma estratégia de Deus para achar o momento certo de pregar. Há momentos que é melhor ficar calado. Há palavras também que a gente não precisava nem dizer, porque como eu falei anteriormente, ao invés da gente contribuir, a gente não contribui. O que Deus está falando conosco essa manhã é que nós precisamos ser dependentes dEle para fazer a obra dEle. Saber o momento de se calar, saber o momento de falar. Usar as estratégias que Deus vai nos dar para alcançar a nossa família. Amém? Por outro lado, não podemos invalidar a nossa mensagem pelo nosso mau testemunho. Isso é uma verdade, irmão. A gente não pode, se a gente não tiver um bom testemunho, não adianta a gente falar. Infelizmente, a gente vê pessoas, por exemplo, onde na família só um é crente, mas ninguém quer ser como ele. Os descrentes, assim, rapaz, para ser crente como esse cara aí, como essa pessoa, não quero não. Porque a vida não inspira. Então, assim, se a palavra é o principal, é como se fosse o quadro, e o testemunho é a moldura, é aquilo que vai embelezar a palavra. Por isso nós precisamos estar atento de como a gente se comporta. Se por um lado devemos pregar, também nós temos que ter cuidado com aquilo que a gente deve falar. E, gente, uma coisa que afasta descrente da igreja, hoje chama-se grupo familiar de WhatsApp. É terrível. Às vezes isso aí é um instrumento do diabo, porque o crente pega, né? O crente detona e cria confusão por causa disso. Então, assim, a gente precisa tomar muito cuidado sobre aquilo que a gente fala, sobre o nosso testemunho pessoal diante da nossa família. Porque, irmãos, se a gente não tiver uma vida que inspire as pessoas, as nossas palavras não vão ter valor. Vão ser, como Paulo diz, como o sino, né? Não vai soar bem. Então a gente precisa pensar um pouco disso. Então, outro fator importante para alcançar a nossa família, estamos falando de família, oportunidades no mês de dezembro, para sermos usados por Deus, para alcançar os nossos familiares. Outro fator importante é a oração. Além de anunciarmos o Evangelho e ter um bom testemunho, precisamos orar por salvação da nossa família. Deus deseja salvar, mas nos manda orar. Isso é um mistério. Deus deseja salvar. É difícil para Deus salvar uma pessoa? Não. Mas Ele nos manda, como filhos de Deus, a orar pelas pessoas, a interceder pelas pessoas. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 ao 4, diz assim: antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Existem famílias em que
as situações espirituais, elas são mais fáceis. Existem algumas que são mais difíceis. A família da minha esposa, praticamente é todo mundo crente. A irmã dela agora está pedindo uma Bíblia, né, que a gente vai dar essa semana uma Bíblia. Ela está dizendo que eu quero uma Bíblia. Ela não era crente, está visitando a igreja, mudou a feição, está totalmente diferente. E ela diz assim, eu quero uma Bíblia, eu quero uma Bíblia. A família dela é muito fácil, é muito fácil. A gente tem acesso, pode falar a qualquer hora. Mas a minha família é difícil. Por quê? Porque vem de uma realidade de catolicismo, idolatria. Então é muito complicado. Então a gente tem que orar. Se a gente não orar antes, a gente vai ter muita dificuldade. Então a oração é importante. Irmão, se você for se reunir em família, você tem a convicção de que Deus quer te usar ali naquele meio, antes ore. Ore para que Deus abençoe o lugar. Ore para que Deus esteja fazendo a obra, te fortalecendo e te ajudando. Jesus nos ensinou a orarmos para que a sua vontade seja feita na terra. É isso que Jesus nos ensinou. Qual é a vontade de Deus na terra? É que o homem se converta. Então ele diz assim, orem para que a vontade de Deus seja feita aqui na terra. Nós, muitas vezes, com o nosso egoísmo, a gente ora para que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Mas a gente muito pouco tem essa percepção que nós precisamos orar para que Deus mude a realidade das outras pessoas. Se nós amamos Jesus, se nós amamos a salvação, se nós temos convicção da eternidade no céu, nós precisamos querer que as pessoas que nós amamos estejam junto conosco, sim ou não? Sim. E a gente pode perder as oportunidades se a gente não ficar atento. Então Deus já fez a obra, Deus já fez tudo, Jesus morreu. Entenda que essa verdade ela não se aplica. João 3,16 diz, porque Deus amou o mundo de tal forma que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus salvou o mundo todo? Não. Mas aquele que crê, ele vai salvar. Não é assim que a palavra diz? Então Deus ama a sua família? Sim. Ama a minha família? Sim. É o propósito dele salvar? Sim. Mas eles precisam crer, porque é a fé que determina a salvação. E a fé, ela vem pelo ouvir a palavra de Deus. Jesus já fez a obra. E motivos de oração? Eu dar só uma dica para você de como orar. Às vezes a gente ora só de uma forma tão superficial pela salvação. Senhor, salva fulano, Senhor, salva fulano de tal. Mas há um texto interessante em 1 Coríntios 3, 4. 1 Coríntios 4, de 3 a 4, que diz assim, mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que eles não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo. O que ele está dizendo? Que o ímpio, a pessoa que está no mundo, ele está cego. Por quê? Porque o Deus desse século, e esse Deus que você vê na sua Bíblia é um Deus com D minúsculo, ele está se referindo a Satanás, ao diabo, ele cegou o entendimento dos incrédulos. Ele cegou. Então essas pessoas, elas estão na verdade cegas. É interessante que às vezes a gente prega e a gente quer um resultado. Às vezes a gente prega e quer um resultado, mas a pessoa está cego porque ela não tem o entendimento. A verdade não consegue alcançar a mente e o coração dela. Então a gente precisa orar para que isso aconteça. Orar para que Deus liberte a mente, o coração. Orar para que Deus tire as escamas dos olhos. E a gente não pode desistir de ninguém. Irmãos, quem acreditava que Paulo ia ser o que verdadeiramente Deus levou ele a ser? Paulo era o terror da igreja. Aliás, Saulo era o terror da igreja. Ele era um perseguidor.
Então, dificilmente alguém iria sentar para pregar para Saulo, porque ele não iria aceitar a pregação, ele não iria. A pessoa talvez que estivesse até colocando a sua vida em risco. Depois que ele converteu, as pessoas não queriam nem andar com ele, porque ainda desconfiavam que a conversão dele não era sincera e ele poderia matá-los. Mas o que foi que Deus fez? Deus providenciou o encontro de Jesus com ele. E a Bíblia diz que quando isso aconteceu, caíram-lhes as escamas dos olhos, diante da oração de Ananias. E Paulo começou a ser um homem diferente. Ele começou a usar o seu vigor para levar a palavra do reino de Deus. E Jesus disse assim: Saulo, Saulo, por que me persegues? Jesus disse mais: convém que você sofra pelo meu evangelho. E foi um grande homem, muito usado por Deus. Então nós não podemos desistir das pessoas. Não desista, esposa, do seu marido. Marido, não desista da sua esposa. Marido e esposa, não desistam dos seus filhos. Porque Deus sabe o que fazer e na hora de fazer. Agora, se disponha sempre a ser um instrumento de Deus, para ser usado nas oportunidades em que o Senhor lhe der. Importante orar para que essas cadeias sejam quebradas. Importante entender o poder que está sobre você, que Deus liberou sobre a sua vida. Tem pessoas que têm medo de demônios, tem pessoas que quando vê um demônio correm, né? Tem crentes que correm, mas a autoridade está sobre a sua vida. Não importa a realidade espiritual da sua família, o Deus que está dentro de você, através do Espírito Santo, é maior de que tudo. Então você tem tudo nas suas mãos, você só precisa usar. Essa palavra é libertadora, porque muitas vezes a nossa conversão, ela é uma conversão morna. Nós somos um crente de igreja que gostamos de receber, mas nunca estamos dispostos a compartilhar aquilo que nós recebemos. E a nossa vida continua ano após ano, os nossos problemas continuam ano após ano, não muda nada na nossa vida, a gente não consegue viver a novidade de vida que Jesus nos prometeu, e chega um momento em que a nossa fé desfalece, porque a gente não vê sentido. Quando a gente vê as pessoas se converterem, as pessoas crescerem, os casamentos serem restaurados, as famílias serem abençoadas, isso alimenta a nossa fé para a caminhada. Mas nós precisamos estar dispostos a ir, a ser usado por Deus, a não esperar que fulano de tal vá lá e pregue, fulano faça. Não, a missão é nossa. Se Jesus te colocou ali, não importa a dificuldade que você tem na sua família, mas Jesus tem os métodos de fazer você ser percebido ali, e a luz dele brilhar ali, através da sua vida. Amém? O filho pródigo caiu em si. Então veja que a verdadeira conversão é aquela que traz realmente uma transformação. Então, quando nós oramos para que as realidades espirituais elas sejam destruídas, a palavra ela tem uma capacidade melhor de penetrar na mente e no coração, e isso produz uma conversão sincera. Uma conversão sincera. Então assim, o filho pródigo, quando foi que ele converteu? Quando ele se viu lá na miséria, quando ele se viu lá no fundo do poço, a Bíblia diz que ele caiu em si, que o lugar onde ele estava era melhor. Ele caiu em si, que a casa do pai era melhor para ele. Ele se dispõe a sair do lugar onde ele estava, a voltar para a casa do pai. E ali ele é recebido.
Ali na parábola de Jesus houve uma conversão, um exemplo de uma conversão que realmente mostra ao pecador quem ele é. Por isso, a mensagem, ela precisa ser pregada, porque só ela tem o poder de libertar o cativo. Só ela tem o poder de libertar o cativo. Não é o meu método, não é aquilo que eu vou fazer, não, é aquilo que Deus vai fazer através da minha, da sua vida. Então, muitas vezes, as realidades são tremendas. Imagine, irmão, por exemplo, eu, como desde criança, eu vi as coisas na igreja católica, aquela coisa toda, minha família toda. Imagina agora você chegar com uma boa nova e dizer assim: olha, isso aqui tem um monte de coisa errada, isso aqui é o certo. Não é fácil você convencer. Falando assim, humanamente, não é fácil. Por isso, é importante a oração. Porque a obra é de Deus. Muitas vezes a obra é difícil. Você deve estar pensando aí a situação da sua família, pensando o desafio que você tem pela frente. Mas eu não queria essa manhã desanimar você. Eu queria incentivar você a ser um instrumento de Deus na sua família, com um testemunho que possa ser visto e com uma palavra que possa ser verdadeiramente sal e luz, que possa fazer a diferença. Para quê? Para que haja arrependimento, para que haja conversão sincera, para que o Espírito Santo verdadeiramente convença. Conclusão: Deus deseja que sejamos cooperadores dele na grande obra de salvação da nossa família. Diga para a pessoa que está do seu lado: Deus precisa de você. Ele depende de você? Não, não depende de você. Mas sinta-se honrado por Deus ter te dado essa missão. Por Deus já imaginou? Você que está aqui, que você é o único convertido da sua família. Deus escolheu você, cara. Mas a sua conversão não acaba em você, ela começa em você. E Deus quer alcançar toda a sua família. E nesses dias são dias bons para pregarmos a palavra. São momentos em que, como Jesus disse, está no ponto da colheita. Estamos saindo de uma pandemia, crise financeira, muitas dificuldades, e temos uma palavra de esperança, de que há algo bem melhor para nós na eternidade. É essa a mensagem de Jesus. Jesus não se ateu aqui à terra para nós como crente. O próprio apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança estiver só nessas coisas aqui, nós somos os mais infelizes dos pecadores. Nossa esperança é a eternidade, que a nossa família esteja conosco, que a gente possa olhar cada um deles lá e dizer assim: olha, esse aqui Deus me usou para me alcançar ele. É tempo de anunciar as boas novas, de testemunhar, de orar e interceder. E que Deus use cada um dos seus filhos, cada um de nós, como instrumento de salvação para a sua glória. Amém? Queria convidar você a ficar de pé para nós orarmos.